Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. O teu Espírito, Senhor, tu és livre, Senhor, para se mover neste lugar, para tocar os nossos corações, para que possamos, Senhor, ser fiéis ao Senhor em todas as coisas, Pai, na nossa vida, que possamos te honrar, engrandecer o teu santo nome, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam uma boa terra nessa noite para receber da sua palavra. Obrigado, Pai, porque a semente que será semeada, ela irá gerar frutos de justiça, frutos de arrependimento, Senhor. Frutos que glorificam o nome do Senhor. Frutos que trazem paz, que trazem alegria, Senhor. Frutos de fé, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos livres para te adorar. Livres, Senhor, para te engrandecer, Senhor. Livres para receber de você tudo aquilo que você tem para nós. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa hoje, na tua igreja, louvando a você livremente, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seguirei até o fim, amém? Eita, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Olha, eu escutei, Deus escutou também, viu? Estão preparados? Olha, eu sou o vaso que mudou, né? Mas quem vai pregar para vocês é o Espírito Santo. Né? Eu me alegro muito de estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando com vocês a maior riqueza que eu tenho, que é Jesus. A maior riqueza que eu tenho não é meu apartamento, não é o meu carro, não é nada disso. É Jesus Cristo. Porque o carro pode passar, a casa pode passar, a família que a gente tem, Deus pode chamar para ir para o céu, mas Jesus permanece para sempre. Amém? O Senhor permanece para sempre. Nós vamos, nessa noite aqui, ter um ensino, como fosse uma aula demonstrativa de fato, para vocês. Não vamos conseguir dar tudo, o Remo lá são 3 semanas de aula, né? 3 semanas de aula são 9 aulas sobre este assunto. Então, assim, eu vou buscar resumidamente trazer para vocês aquilo que quem já aprendeu o rema possa se lembrar, né? E quem ainda vai fazer possa aí ficar com o gostinho, né? O desejo de receber e aprender mais. E quem já fez o rema, você pode assistir às aulas gratuitamente. Se você está com saudade, você pode ir lá se expor, né? A palavra do Senhor, e você só vai crescer, só vai avançar. Porque o interesse do nosso Deus é que a gente cresça, que a gente avance, que a gente prospere. Essa é a vontade de Deus para nós. Só que a gente precisa entender o que é prosperidade segundo a Bíblia. Certo? Então, vamos, em primeiro lugar, abrir lá em João 10:10. João 10:10. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, né? Qual é a vontade de Deus para nós. Porque a gente não está aqui, a gente está aqui na terra para fazer a vontade de quem? De Deus. Só que muitas vezes nós compreendemos, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito ele vem, né, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que tem gente que só fica convencido do pecado. Ele só fica convencido do pecado, que um dia ele pecou, ele precisa de Jesus, aí ele aceitou Jesus. Ok? Amém? Aí você aceitou Jesus. Só que aí não sai desse nível para o nível de justiça.
Porque para você entender vida de prosperidade, você precisa também entender que você é a justiça de Deus. Tem essa disciplina lá no Remo também, né? E a gente precisa saber que nós somos justiça de Deus. Mas o que é ser justiça de Deus? Muitas vezes a gente não entende o que é isso. Porque tem gente que às vezes está vivendo uma vida ainda miserável, desgraçada, porque mesmo ele tendo aceitado Jesus, ele entende que ele precisa ainda pagar o preço do pecado que ele cometeu lá no passado. Eu estou passando por tal dificuldade na minha vida hoje, porque lá atrás você adulterou, porque lá atrás você roubou, porque lá atrás você usou drogas, porque lá atrás você fez isso, X ou Z. Ei, a gente está em 2024, a gente não está em 2013, nem 2012, nem 2001, não sei quando você pecou, mas Deus já virou a página. Jesus já pagou o preço para que você fosse livre. Jesus já pagou o preço pela sua salvação. E salvação não significa só ir para os céus. Se fosse apenas isso, nós já deveríamos estar felizes. Só de saber se Jesus dissesse, rapaz, eu morri por você aqui na cruz, e o meu sacrifício por você já está te livrando da eternidade no inferno. Aqui na terra você vai ter que se virar, aguentar aí, comer o pão que o diabo amassou, mas lá na eternidade vai estar tudo bem. A gente já tem que estar, glória a Deus, meu nome está escrito no livro da vida, vou para o céu, vou passar a eternidade com Jesus, vou ter que aguentar aqui, tipo, as ruindades do mundo, e ok, mas não. A salvação que Jesus Cristo veio nos dar, não é só isso, não é só para a eternidade. Começa aqui agora. Quando você confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou filho de Deus. E junto com o pacote da eternidade, da salvação, veio cura. Você sabia disso? Veio a cura junto. Veio a prosperidade junto. Veio a segurança junto. Veio a preservação junto. Veio tudo junto, no sozo, para a sua vida, que é salvação. Salvação não é só ir para o céu, esperar de Deus alguma coisa só lá na eternidade. Começou aqui agora, já somos filhos de Deus. Eu não vou me tornar filho de Deus quando chegar no céu. Já somos. E por que nós somos isso? Por causa dele. Por causa de Jesus. Não é porque a gente merecia ser próspero. Não é porque a gente é lindo, cheiroso, maravilhoso. Não tem nada a ver. Foi porque alguém pagou o preço por nós. Foi ele que pagou o preço. Sabe? Então Jesus, ele nos amou ao ponto que nós estávamos mortos. Separados de Deus. Por causa do pecado. Né? E aí alguém pode dizer, Adão é o culpado, Eva é a culpada. Sabe, eu gosto de pensar assim, que se não tivesse sido Adão, quando chegasse o teu dia, tu comia aquele fruto. Aí Adão ia dizer, oi, se não fosse eu, foi tu. Então assim, alguém ia comer. Porque quando chegou o teu dia de escolher não pecar, tu pecou. Então você não é melhor que Adão. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos, sem exceção. O único que não pecou foi Jesus. O único que não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus Cristo. Estávamos separados de Deus. Cada um vivendo a vida do jeito que achava bem aí certo. Né? Separados do Senhor. Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Irmão, o sacrifício de Jesus naquela cruz te tornou filho de Deus. E te livrou também da maldição da lei. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou maldição junto com o pecado. Entrou a morte espiritual, que é a separação de Deus, a separação eterna de Deus. Né? Entrou a morte espiritual, entrou a morte física. O homem passou a morrer, ou não? Sim, não somos mais imortais. Né? Quando Adão comeu o fruto, ele deixou de ser imortal, passou a ser um ser mortal. Ele não morreu na hora, ele morreu espiritualmente na hora, que ele se separou de Deus, houve a separação de Deus, mas o corpo dele se tornou mortal. Ele ia chegar um tempo que ele iria morrer. Mas ele já começou a morrer. Por quê? Sabe, quando um buquê de flores, tá, aquela ali é artificial, né? Falsiê, né? Mas uma rosa verdadeira, ela é linda, maravilhosa. Aí a gente vai lá e corta ela lá do pé. Ela chega linda na mão da pessoa que vai receber, certo?
E ela pode durar, irmão, não sei, 3 semanas. Aí eu ganhei um buquê de flores quando eu cheguei lá no Japão. E até eu vir embora, o buquê de flores estava lá. Meu Deus. Só que aos pouquinhos a flor estava murchando. Ela era rosa e foi ficando roxa. Então assim, só que ela não estava morta no dia que eu a vi roxa. Quando me deram, ela já estava morta. Porque ela já tinha sido cortada da fonte. Foi isso que aconteceu conosco. Deus, Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da prosperidade, Ele é a fonte da riqueza, Ele é a fonte da honra, a fonte da paz, da alegria. Nós tínhamos sido cortados de Deus. Estávamos separados de Deus. E aí Jesus vem e Ele vai nos enxertar de novo na videira. Jesus deixa claro isso. Ei, você já estava morto, você já estava fora. Ele vai lá, pega você, que estava um ramo fora, né? E vai te enxertar de novo lá na videira verdadeira. A fonte. Você está entendendo isso? E aí Jesus Cristo lá em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e somente lá na eternidade. Não. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio nos dar qualquer vida. Ele veio dar a própria vida dele para nós. Na verdade, Jesus nos deu aquilo que Ele merecia. Aquilo que Ele merece. Até porque quando você vai pedir algo para Deus, você não pede no seu nome, né? Porque se você for pedir no seu nome, Ele não vai receber. Você pede no nome de quem? De Jesus. Aí porque você está pedindo no nome de Jesus, e porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus não nega. Porque Jesus merece. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Se você está em Cristo, para quem está em Cristo não há mais condenação. E é aqui que a gente precisa entender, opa, Deus já me fez próspero. Porque a gente muitas vezes entende que fomos salvos. A gente veio aqui na igreja, ou nessa igreja ou em outra igreja, a gente entendeu que Jesus Cristo é nosso Salvador, que Ele morreu naquela cruz por nós, perdoou os nossos pecados. Aí a gente veio na frente da igreja, levantou a mão, com coragem, ousadia, foi lá publicamente e fez o quê? Creu com o coração, confessou com a boca e foi salvo. Só que tem gente que está querendo comprar a cura de Deus. Tem gente que está querendo merecer a prosperidade. Tem gente que está querendo merecer as coisas. Só que assim, você não merecia a salvação? Quanto você pagou pela salvação? Pagou alguma coisa? Nem se tu vendesse o mundo todo, tu não conseguia comprar. Você creu em Jesus, no seu coração, sem duvidar, confessou a Ele como seu Salvador e recebeu a salvação. E o seu nome foi escrito no livro da vida sem você ter feito nenhum esforço, só crer e confessar. Como é que você vai ter uma vida próspera? Do mesmo jeito, porque na verdade Jesus quem pagou o preço para você ser próspero. Você não precisa estar, eu preciso fazer isso, ou X ou Z, para eu prosperar. Não, irmão, você precisa crer que você já é próspero. Você já é próspero porque Jesus já te fez. A Bíblia diz lá em Efésios que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, irmão. Tua cura está em Cristo. Tua prosperidade está em Cristo. E como é que você vai receber essas bênçãos que já estão liberadas no céu? Estão lá no banco do céu. Já está liberado. Jesus já pagou. Já está pago. Eu não mereço. Tem gente que fica assim, eu não mereço. Eu não quero esse presente, não mereço não. Não mereço esse presente. Tem gente que está fazendo assim com Deus. Não, Jesus, eu não mereço ser próspero. Eu não mereço. Não, Deus, Jesus, eu nem mereço essa cura. Eu tenho que sofrer, que eu fiz isso e isso e tal. E aí o diabo está assim, é isso mesmo, desse jeito que eu quero você. Porque já foi pago o preço e você não crê e não recebe. Porque se você não crê, não confessar, você não vai receber. Aí você vai viver a vida que Deus não te deu, porque simplesmente você não creu. E a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus.
Então você precisa crer, você precisa receber. E você precisa entender que você é justiça de Deus, não é a sua justiça. Porque às vezes a gente quer ser a nossa justiça. Eu vou me consertar, vou fazer isso e isso, tal, não sei o quê. Nós vamos fazer isso porque nós já fomos justificados. Mas não vamos fazer isso para nos justificar, porque o nosso conserto não nos justifica diante de Deus. Na verdade, isso é um fruto de arrependimento. E fruto de justiça que a gente já foi salvo, já conheceu Jesus, já teve um encontro com Ele. E aí você, vivendo com Jesus, andando com Jesus, não tem como não mudar. Mas nada que você faça vai comprar a sua prosperidade, ou a sua cura, ou a sua alegria, ou a sua paz. Jesus já pagou o preço. Então, já está pago, é para você usufruir, já está lá no céu. E agora, como é que a gente vai trazer a manifestação, essas coisas? Do mesmo jeito que a gente creu para a nossa salvação. A gente creu no coração, confessou com a boca e recebeu. Então, vai ser curado dessa forma, irmão. Crendo, confessando e sabendo que Jesus já pagou o preço por você. Você já é curado. Você não vai ser, você já é. Só vai ser manifesto no seu corpo, mas você já é curado. Porque Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Como é que você vai prosperar? Ou você manifesta a prosperidade na sua vida quando você entender que você já é próspero e você declarar, e parar de dizer que você não tem, que você não pode, que você não consegue. Tem gente que às vezes alguém vai te pedir dinheiro na rua, né? E aí você fala o quê? O que é que você fala? Não fala assim, pensa aí só o que você fala. Tem gente que fala assim, não tenho. E você está comendo do fruto da sua boca, como está escrito em Provérbios. Cada um come do fruto da sua própria boca. E você está falando aquilo que você crê, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está falando que você não tem, é porque essa é a sua fé. Você tem fé para não ter. Todo mundo está em silêncio agora, né? Não se preocupe, eu também falava isso. Na verdade, tem uma música, né, que canta na igreja, não sei se canta aqui nessa igreja, mas canta nas igrejas assim, do Verbo da Vida. E eu tinha uma parte dessa música que eu também não cantava. E olha que eu já tinha feito o remo, hein? Mas ainda não tinha se tornado realidade para mim uma vida de prosperidade. Não tinha se tornado remo na minha vida isso. Né? E o Espírito Santo começou a tratar comigo sobre isso. Não sei se vocês conhecem a música, aquela... Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou, hoje eu sei quem sou. Aí tem a parte que diz assim... Eu sou santo, eu sou justiça de Deus, eu sou rico, eu sou a imagem do Pai. Essa parte eu sou rico eu não cantava, porque eu queria ser muito humilde. Eu falava, não estou seguindo Jesus para ser rico. E toda vez que eu cantava essa música, e era uma febre essa música na época, eu não cantava essa parte. E o Espírito Santo chegou para mim e disse, você já parou para pensar por que você não canta essa parte? Você não entendeu o que é prosperidade segundo a Bíblia. Quando você entender que você é rica segundo a palavra de Deus, você vai cantar. E eu, graduada do Rema. Já tinha feito escola de ministros e tudo. Mas a palavra não tinha se tornado vida para mim ainda. Não tinha virado a chave. E o Espírito Santo começou a tratar comigo sobre isso, com a própria palavra, me explicando que eu era justiça de Deus, porque eu entendia até a parte do pecado, mas eu não entendia que eu era justiça. E que Jesus já tinha pago o preço para mim por isso. E que o presente já tinha sido dado para mim, mas eu não estava querendo aceitar, porque eu estava na falsa humildade. Então, não se preocupe, irmão, se você errou, eu também errei, tá bom? Estamos juntos, estamos aprendendo, amém? Por isso que é uma aula demonstrativa. Estamos todos aprendendo. E o Espírito Santo começou a tratar comigo sobre isso. Sobre que eu era a justiça de Deus, e que Jesus já tinha pago um preço, e que existia um propósito na prosperidade bíblica. E que prosperidade não é apenas ter dinheiro. É muito mais do que isso. Amém? Então vamos ver, só aqui para você entender a definição de prosperidade. Eu falava isso, mas o Espírito Santo falou que não era para falar mais isso para quando alguém me pedisse dinheiro na rua, se eu não tivesse com dinheiro.
Na verdade, assim, hoje mesmo, eu mal ando com dinheiro, tá? É tudo Pix, tal, é tudo digital. Então, eu sou dessa geração aí, então eu não ando muito com dinheiro, né? Mas, quando alguém pedir para mim, eu não estava com dinheiro ali na hora, o Espírito Santo falou assim, não é para você dizer mais que você não tem. Você vai falar assim, no momento eu não estou com dinheiro aqui. Então, se eu tivesse, te dava. Então, assim, eu mudei a minha forma de falar. Eu parei de dizer que eu não tinha, ok? Então, se você falava isso, chegou o dia de você parar de falar isso. Não sei quando foi que você falou isso, mas foi a última vez. A partir de agora, você não vai mais falar. Ok? Você é próspero em Deus, você vai sair desse culto hoje com esse entendimento. Mas, assim, só para a gente entender. Existe riqueza, existe prosperidade. Existem pessoas que são ricas de bens materiais, porque riqueza, ser uma pessoa rica, ela é uma pessoa que tem bens, tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem essas coisas. É uma pessoa rica, ok? Próspera é outra coisa, tá? Porque ser rico é ter esses bens, tá bom? E ser próspero é ter muito mais do que isso. É ser alguém, na verdade, que é capaz de multiplicar aquilo que ele tem. É ser alguém que não só tem condições financeiras para cumprir o seu propósito, porque a prosperidade bíblica está ligada ao seu propósito. Então, se você tiver que ser milionário para cumprir o propósito de Deus na sua vida, você vai ser. Mas se o seu propósito não pede isso de você, aí você não vai ser, mas você vai ser suprido. Ok? Você vai ser suprido, não vai lhe faltar nada. Você não vai mendigar o pão, como disse Davi. Ok? Né? Mas a prosperidade bíblica é você ter paz, é você ter alegria, é você ter um casamento abençoados. Ela abrange muito mais que apenas bens materiais, ou a quantidade de bens que você tem. Uma pessoa rica também pode ser crente, pode ser não crente. Ou não tem gente aí no mundo que é rico e não é de Deus? Ou não é? Tem gente que é milionário e não quer nada com Deus. Tem gente que é milionário vendendo drogas. Drogas que destroem famílias. Drogas que matam pessoas. Tem gente que ganha muito dinheiro sendo um matador de aluguel. E entre outras coisas aí, pornografia, um monte de coisa errada. E ganha dinheiro, irmão. Tem gente que está lá com os videozinhos dele de pornografia lá no YouTube para ser uma isca para alguém. E quanto mais gente vê, mais dinheiro ele ganha. E ele não está nem aí, se está destruindo teu casamento, tua vida, se tu vai para o inferno. Ele só está interessado no dinheiro. Ele é uma pessoa rica. Mas tem pessoas ricas de Deus e tem pessoas ricas que não são de Deus. Porque, na verdade, o problema não é o dinheiro. A questão, o dinheiro é neutro. Ele nem tem coração, nem vontade, nem nada. O dinheiro é apenas uma ferramenta. A questão é aquele que está usando o dinheiro. O coração de quem está usando o dinheiro. Aí, se o coração for bom, o dinheiro vai fazer coisas boas. Se o coração for ruim, ele vai ser aplicado para coisas ruins. Mas o dinheiro não é o mal. Né? O problema é aqueles que amam o dinheiro e fazem tudo por ele. Certo? Mas aqui do outro lado nós temos uma vida de prosperidade. De alguém que é enriquecido por Deus para enriquecer outras pessoas. Mas acho que você ainda não entendeu isso. Vamos lá. Uma pessoa rica, segundo os padrões também do mundo, né? Ela vai ser aquela que quer sempre reter. Ela nunca dá nada para ninguém, porque ela entende que ela vai ser rica juntando. Não vou dar nada não, porque dá para alguém alguma coisa, ou tirar dela alguma coisa, ela está perdendo quando ela está dando. Essa é a mentalidade de uma pessoa rica. Uma pessoa rica, ela é como um lago. O lago, ele não recebe água de outras fontes, mas ele também não dá para ninguém. Nem recebe, nem dá. Se vir uma seca, ele vai secar e acabou, pronto. Isso é o lago. Se você quiser ser uma pessoa rica, você vai ser um lago. Mas se você quiser ser uma pessoa próspera, você vai ser igual às cataratas do Foz do Iguaçu. Ela recebe de várias fontes ali, mas ela está sempre dando. Recebendo e dando, recebendo e dando. E ela não para. E você fica, meu Deus, não puder ver essa água de onde nunca para, e nunca para, e nunca para. Porque a fonte da prosperidade bíblica é Deus, é o seu relacionamento com Ele, é a sua aliança com Ele, é Jesus. E Jesus disse que aquele que beber da água que Ele dá nunca mais terá sede. Porque a fonte que é Jesus nunca vai se acabar. Então, se você está em uma aliança com Jesus Cristo, você já está conectado à fonte eterna
e que nunca vai se acabar. Você está em uma aliança com Jesus? Então você já é próspero, você já foi liberado para prosperar por Deus, você já foi abençoado. Você não precisa mais comer o pão que o diabo amassou, amém? Você já foi livre do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Só que o problema é que tem gente que já saiu das trevas, veio para cá, mas ainda está vivendo com os mesmos costumes de quando era escravo. Mas agora você é livre. E você precisa entender, você está em um novo lar, em uma nova família, em um novo tempo, uma nova estação, uma nova época, com um rei sobre você que te ama. Seu pai, sua mãe pode não ter te amado, você pode ter sido abandonado, você pode ter sido doado para ser adotado. Você pode ter sido abusado, talvez, pelos seus pais ou por algum parente seu. Não importa o seu passado, alguém te amou com o amor eterno que é Deus. É um novo tempo, uma nova história. Então, tudo isso já foi suprido em Jesus Cristo. Só Deus vai te amar assim, ninguém vai te amar assim. Ainda que a sua família tenha falhado com você, Deus não falhou. Deus, Ele te ama e continua te amando hoje. Amém? Então, vocês entenderam o que é ser rico e próspero? Quem quer ser rico aqui, levanta a mão. Não entendeu. Quem quer ser próspero? Quem quer ser próspero é dos Foz do Iguaçu, eu falei. Quem quer ser rico só quer pegar para si, não quer dar nada para ninguém. Aí deixa eu explicar algo para vocês também. Uma mão fechada para dar, mão de vaca, né? Mão de vaca, a gente fala aqui, né? Mão de vaca, porque a vaca não tem dedo, né? Não é assim, né? Então assim, uma mão fechada para dar, essa mão não pode receber, porque ela não está aberta para receber. Se você quer receber, você precisa abrir sua mão. Está escrito em Provérbios que a alma generosa prosperará. Se você quer prosperar, já está lá. Tipo, só esse versículo já estava dizendo tudo. Dai, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, saco de transbordante. Né? Então, assim, a qualidade do seu coração. Se o seu coração estiver assim, não dou nada, não dou dízimo, não dou oferta, não dou nada para ninguém, você também não vai receber, irmão. Não vai receber, a sua vida vai passar, Jesus vai voltar e você vai ficar aí. É, porque o tempo está passando, até hoje. O tempo não está esperando você abrir o seu coração. Mas se você quiser provar das riquezas que Deus tem para você, você vai ter que abrir a sua mão e o seu coração. Porque a Catarata de Foz do Iguaçu recebe e dá. Ela é enriquecida para enriquecer outros e vai fluindo. Não é só falando só apenas de dinheiro. Quando você doa conhecimento para alguém. Quando você está lá no seu trabalho, tem um colega que está tendo dificuldade em alguma coisa que você é expert. O povo do mundo vai pegar e reter o conhecimento e vai dizer, problema dele, ele que seja demitido, porque eu não vou ensinar para ele amanhã se tornar meu chefe. Esse é o pensamento do diabo. O pensamento do povo de Deus vai dizer assim, rapaz, tem alguém do meu lado aqui precisando de ajuda. Eu vou ensinar a ele. E aí você vai ensinando a um, ensinar a dois, ensinar a três, ensinar a quatro, e aí você vai ser promovido, porque vão dizer, rapaz, não tem condição, tu ajudou um monte de gente aqui, tu tem que ser líder. Assim que funciona no reino de Deus. Aquele que retém não vai receber nada, mas aquele que dá, cresce, avança e prospera. E a gente vai entender aqui também que, vamos lá para Gênesis 39, do 1 ao 4. Vamos aprender com José. A gente estava cantando aqui na música, Te Seguirei Até o Fim, né? E José é um personagem bíblico, um irmão nosso, muito interessante para nos ensinar sobre fidelidade. Né? A gente vai aprender aqui com ele também sobre prosperidade, para a gente entender que alguém não é próspero ou deixou de ser próspero porque tem muito dinheiro, pouco carro, muita casa, menos casa, porque José, ele foi próspero quando... Você conhece a história de José? Né? José era filho de Jacó, 12 filhos ali, e José foi vendido como um escravo pelos irmãos. Né? Foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito. Certo? Isso é algo bom ou é algo ruim? Só que a Bíblia diz que quando ele foi vendido, Deus estava com ele e ele prosperava. Um escravo sendo próspero.
Pensava que alguém só era próspero quando tinha muita casa, muito dinheiro. Mas José, ele era próspero sendo escravo. Isso não é incrível? Vamos ler lá em Gênesis 39, do 1 ao 4. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, era escravo, foi vendido como uma mercadoria. Chegou alguém e o comprou. Quem queria ser escravo aqui? Ninguém, né? Demais ser vendido, né? E o Senhor estava com José, de modo que este o quê? Prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que ele possuía. Vamos lá. José foi vendido por seus irmãos. E ele foi por algum tempo, a Bíblia aqui, né, vamos ler as entrelinhas. Foi vendido como escravo e durante algum tempo ele estava como escravo fazendo o quê? Trabalhando para Potifar, o seu senhor, ou não? Ele estava fazendo alguma coisa, ele estava trabalhando. E a Bíblia diz que Deus o fez prosperar, de que Potifar observou o trabalho de José, de que havia nele algo diferente, tudo que José fazia, né, prosperava, dava certo. E aí ele, não vai mais morar aqui na casa dos escravos, vai morar na minha casa. E morando lá algum tempo na casa de Potifar, não sei quanto tempo, ele se agradou do serviço de José mais ainda e falou, rapaz, vou confiar tudo para ele, porque tudo que Deus, olha só, estou falando de um homem pagão, que não cria em Deus, porque Potifar não era, né, cria no nosso Deus, cria lá nos deuses do Egito, mas ele reconheceu que, até para ele, Faraó seria o Deus dele, né? E ele creu que o Deus verdadeiro estava com José. E falou, rapaz, vou pegar carona na prosperidade desse menino, eu vou enriquecer através da prosperidade dele, porque tudo que ele faz dá certo, eu vou enriquecer através dele. Então veja, um ímpio pegando carona na prosperidade de José, de um escravo. Se fosse questão de posição, esse homem, Potifar, deveria ser mais próspero. Porque ele estava numa casa de ouro, sei lá, uma mansãozinha, trabalhando para Faraó, comendo dos banquetes do Faraó, enquanto José era escravo. Mas a Bíblia diz que quem era próspero era José. Quem tinha o favor e a graça de Deus era José, não era Potifar. Né? Então, outra coisa que a gente está aprendendo aqui, de que José estava fazendo algo, trabalho. Trabalho também é um meio de prosperarmos. Deus não nos fez para sermos inúteis. Deus nos fez para sermos úteis, para sermos produtivos. E Deus criou o trabalho antes da queda. Deus criou o trabalho lá em Gênesis, antes da queda do homem. Deus colocou o homem no jardim para o quê? Para guardar e lavrar o jardim do Éden. Isso é trabalho ou não? Isso é responsabilidade ou não é? Deus deu responsabilidade ao homem, deu trabalho para o homem também. Ele não ficava lá no jardim só dormindo de rede, não. Sem fazer nada. Só brincando com Eva e com os animais. Não. Tinha trabalho. E vai ter trabalho lá no céu também na eternidade. Se você não sabia, fique sabendo disso. Porque o nosso Deus trabalha, inclusive nem tira férias. Porque a gente está aqui de noite, mas o Japão está se acordando lá. Então Deus não pode, vou dormir porque o Japão está precisando dele agora. O mundo está precisando de Deus. Deus não descansa. Mas Ele ainda nos permitiu descansar. Né? Mas vamos lá. Então a gente aprendeu aqui, trabalho. Você precisa fazer algo também para que Deus multiplique o algo que você está fazendo. Porque Deus não multiplica zero. Você precisa fazer alguma coisa. Eu não sei fazer nada, não sabe fazer nada? Então aprende a fazer alguma coisa, nem que seja cuscuz, e vai vender cuscuz. Vai vender cuscuz, brigadeiro, bolo, não sei. Mas você tem que saber fazer alguma coisa. E se você não sabe, você pode aprender. Porque ninguém aqui nasceu falando português, ou você aprendeu a falar? Você não nasceu nem sabendo andar e aprendeu a andar. Ou não foi assim?
Ah, é porque eu não sei isso. Aprende, irmão. Quando a gente não sabia, quando era criança, a gente aprendia. Ninguém nasceu aqui aprendendo, sabendo já falar português, já nasceu falando, andando, não foi. A gente foi aprendendo. Então, você pode aprender um ofício hoje. Ah, não sou bom em matemática. Paga um curso, vai para o curso. Então, faz no Senai, que é gratuito, faz alguma coisa, mas faz alguma coisa que você gosta de fazer e se torna bom naquilo que você gosta. Faça o seu melhor naquilo que você gosta de fazer. É bolo, faça o melhor bolo. É vender lá as verduras e as frutas, que sejam as melhores frutas da feira, seja a sua. Seja a sua, vai ter que ser a sua, porque Deus está lá com você, fazendo você prosperar. Então, não sei qual é o seu dom, qual é o seu talento, mas eu sei que Deus te deu um dom e um talento, deu a todos os homens. Então, desenvolve o teu dom, o teu talento, faz o seu melhor. Porque, irmão, quando algo é bom, o povo vem até da China atrás. Comprar. E pode ser mais caro, ele paga. Eu prefiro pagar mais caro porque esse tem qualidade. Ou não é assim que funciona? É assim que funciona, irmão. Tem gente que prefere pagar mais caro pela qualidade do que pagar mais barato por algo que não tem qualidade. É assim que funciona. Então, faça aquilo que Deus te confiou com excelência. E você vai prosperar. E você vai ter mais clientes. Porque um cliente vai falar para o outro, vai falar para o outro rapaz, aquele ali é o melhor sorvete de Praia Grande, aquele dali é a melhor barraca da feira de Praia Grande, é o melhor pastel, é o melhor isso, é o melhor X. Eles mesmos vão falar, você nem precisa nem gastar dinheiro com propaganda, que o próprio cliente faz a propaganda de algo que é bom e que ele gosta. Como ele faz o contrário também, tá bom? Ele também faz o contrário. Então, assim, faça o seu melhor e você vai ser promovido e vai prosperar. Amém? Outra coisa que a gente pode aprender aqui com José, depois que José estava ali com Potifar, na casa de Potifar, como escravo durante algum tempo, porque, vamos dizer que os estudiosos falam que José tinha cerca de 17 anos, um jovem, quando foi vendido por seus irmãos. José só veio se tornar governador do Egito com 30 anos de idade. Foram cerca de 13 anos, mais ou menos, no processo, né? No processo para, de fato, se tornar aquilo que Deus tinha dado um sonho para ele, de que ele teria um cargo de liderança, um cargo de autoridade. Certo? Deus não tinha dado um sonho para José? Só que Deus deu o sonho para José, mas depois, no outro dia, não começou a acontecer. Começou pelo contrário, tudo o contrário, nada a ver do que Deus tinha falado. Bom, talvez alguém aqui esteja se identificando. Deus te deu uma palavra e você não está vendo ainda acontecer. Você está no processo. Pode ter demorado 13 anos para José se tornar governador, mas de 30 até 80 e poucos anos, o tanto de tempo que José viveu, ele passou no propósito, mais tempo no propósito, vivendo o propósito do que vivendo o processo para se tornar isso. Amém? Então, não sei, talvez você esteja já no propósito, glória a Deus. Mas talvez você esteja no processo. E você não esteja entendendo, mas Deus está trabalhando. Deus está com você, como ele estava com José. Se o seu coração estiver com ele, porque José não deixou Deus, porque ele tinha sido vendido. E ele se tornou depois lá líder na casa de Potifar por algum tempo, e todo mundo conhece a história, que a mulher de Potifar, que não era crente, queria dormir com José, porque mulheres crentes não vão querer isso, amém? Era só porque ela era uma mulher que não tinha Deus no coração. E aí ela se interessou por alguém que não era o seu marido, se interessou por José. Mas José falou, eu não vou pecar contra Deus, fazendo isso, nem contra Potifar. Ele considerou a Deus, e considerou também a bondade de Potifar para com ele. E ele não peca. Mas mesmo ele não pecando, ele é injustiçado e é levado para a prisão. Injustamente. Só que a Bíblia diz que Deus o fazia prosperar na prisão e ele alcançou graça e favor do carcereiro que o torna líder da prisão. Ele escravo, era próspero. Ele na prisão, ele era próspero. Então, irmão, não é o lugar. Não tem nada a ver com o lugar onde você está. A questão é com quem você está. Aonde está o seu coração? Porque José estava com Deus, na prisão, quando era escravo, fazendo chuva, fazendo sol, dia bom, dia ruim, dia triste, dia alegre. Minha família me vendeu, minha família me traiu, minha família me abandonou, não me sinto amado, me sinto sozinho, numa terra estrangeira. Mas ele estava com Deus. E Deus estava com ele. E Deus estava favorecendo e cuidando de José.
E aí depois, acontece todas as histórias lá dos sonhos de Faraó. Finalmente, tinha até saído o copeiro que disse que se lembrar de José, não se lembrou, mas na hora certa ele se lembrou de José. Aí José sai da prisão, vai, interpreta o sonho de Faraó, e aí nem um cargo que nem existia. Não sei se você está entendendo o que é ser próspero. Não existia o cargo de governador no Egito. Antes de José, ninguém foi governador do Egito antes dele. E depois que ele morreu, não houve outro. Deus criou o cargo só para José. Só para cumprir o propósito na vida de José. Até o cargo que não existia passou a existir para cumprir a palavra de Deus sobre a vida dele. Então, irmão, eu não sei se Deus vai ter que criar uma porta para você. Mas se Ele falou algo para você, Ele cria a porta. Deus não é um Deus que abre apenas portas. O nosso Deus é o grande El Shaddai. Ainda que não exista, Ele vai criar para cumprir aquilo que Ele te falou. Amém? Foi isso que Ele fez na vida de José. Mas José foi fiel. Vou te seguir até o fim, como você estava cantando aqui. José permaneceu fiel o tempo todo durante o processo, irmão. Mesmo sem entender, porque isso aconteceu comigo, porque minha família fez isso, Deus, porque isso, eu não sei, você também não sabe, eu também não sei, não importa que estejamos com Deus, Deus vai nos fazer prosperar, superar essas coisas. Lá na frente José perdoou os irmãos, inclusive ele entendeu que o propósito dele era para que os irmãos dele não morressem de fome. Aí ele vai lá, traz aqueles que o venderam, traz, né, tipo, simbolizando aí também a sombra de Jesus Cristo que nos perdoou, né? Vai lá, pega os irmãos. Rapaz, vocês não vão morrer de fome aí não. Vem para cá. Vão morar aqui comigo no Egito e vão ser supridos. Mas entenda, José não passou a ser próspero quando ele se tornou governador. Porque como governador ele foi morar numa casa chique agora. Um salário alto agora. Aí ele se casou. O faraó deu para ele uma esposa. Ele se casou, agora tinha filhos. Né? Agora que ele era governador, então agora ele passou a ser próspero. Não, ele era próspero em todas as etapas da vida dele, porque ele tinha uma aliança com Deus, porque ele estava com Deus. Não era a posição dele, não era ser governador, não era ser líder da prisão, não era ser escravo que determinava a prosperidade de José. E não é nada disso que vai determinar a tua prosperidade. Não é quantas casas você tem, quantos carros você tem. É se você está com Deus e se você está vivendo o seu propósito nele. Amém? O plano original de Deus para nós, porque Deus deseja que a gente seja próspero. Como é que eu vou saber disso? A vontade de Deus está na Bíblia, amém? Se não tem algo escrito sobre a vontade de Deus, na Bíblia você tem que orar em línguas, porque aí Ele vai te revelar aquilo que está oculto ainda, né? Exemplo. Vou morar em Praia Grande a vida toda, ou algum dia vou ter que me mudar para São Paulo, ou para o Japão, ou para a China, ou para a Índia, ou para os Estados Unidos. Não está escrito aqui. Deixa eu ver. Ana Lídia vai se mudar para o Japão. Está escrito? Não. Se não está, eu vou ter que buscar. Orar em línguas, buscar de Deus uma resposta. Amém? Vou me casar com fulano, com ciclano, ou não? Aí eu tenho que buscar. Mas tem coisas que eu não preciso buscar, porque já está escrito. A cura, eu não preciso ficar perguntando para Deus, Deus, tu quer me curar? Não, porque Ele já disse que Jesus já levou, então a vontade dEle é que eu seja curado. Quando a vontade dEle já está manifesta, eu só tomo posse, creio com o coração e confesso com a boca, tomo posse. Amém? Então, prosperidade é a mesma coisa. Eu não tenho que ficar perguntando para Deus se Ele quer que eu seja próspero, se Ele quer que o meu trabalho dê certo. Você pode perguntar se você deve ou não fazer parceria com fulano ou ciclano, é outra coisa. Devo entrar nessa parceria? Devo investir meu dinheiro nisso ou não? Porque aí é outras coisas que não estão na Bíblia, né? Mas Deus quer a sua prosperidade. Isso já está claro no plano original dele, quando Ele criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, como um pai e uma mãe, que vai ter aí, vamos dizer, seu filho ou sua filha, né? Um pai rico, né? Assim, eu vou dizer, porque tem no mundo, por causa do pecado, por causa das coisas, tem pessoas que não têm condições financeiras, não é verdade? Mas Deus é um pai pobre ou rico? Então, vamos lá. Deus é rico e além dele ser rico, ele é bom. Ok? É bom. Então, não adianta só ser rico. Tem gente que é rico, mas não é bom, né? Deus é rico e bom, porque Ele é próspero. Um Deus próspero. Então, Ele foi lá e criou Adão e Eva, e depois criou o mundo? Não. Deus primeiro criou todas as coisas.
criou a terra, mas aí ele não criou a terra e jogou Adão e Eva aqui, ó. Pum. Não. Tipo, jogando que nem batata, né? Não. O que foi que Deus fez? Preparou um jardim. O jardim, se a gente for lá na floresta amazônica, a gente acha um jardim. Ah, deixa eu entrar aqui na floresta amazônica com um jardim. Nossa, que lindo, bem organizadinho, arrumado do nada. Ou um jardim dá trabalho para ser feito? Para ser feito e mantido ainda, né? Então, assim, um jardim é algo preparado. Deus preparou um jardim. Ele teve o trabalho de preparar um jardim para depois colocar Adão e Eva ali. No jardim tinha comida, no jardim tinha água, no jardim tinha tudo que eles precisavam. Ou não? Se você ler o Gênesis, você vai saber que era assim. As desgraças entraram depois do pecado. Porque houve a separação da fonte, que é Deus. Mas lá no jardim eles tinham tudo, inclusive o mais precioso de tudo, que era a presença de Deus. Né? Então, assim, como um pai e uma mãe, quando está lá, a mulher está grávida, esperando o bebezinho, já vai preparando o quarto, comprando as roupinhas. O bebê nem sabe que precisa de nada disso. Ou sabe, teve algum bebê que estava na barriga preocupado quando saísse, se ia ter casa, se ia ter comida. Não conheço esse bebê aí. Não estava preocupado, porque os pais estavam cuidando disso. Né? Tá? Deus, da mesma forma, Ele já preparou tudo para o homem. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos supridos em todas as coisas. Jesus mesmo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que a vez de comer. Você precisa comer? Todo mundo precisa comer aqui ou não? Bem, precisa tomar banho? Precisa se vestir? Então, Jesus diz, não andeis ansiosos com a vez de comer, com a vez de se vestir. O vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam. Se Ele vestiu os lírios dos vales, que hoje está lindo, maravilhoso, o povo amanhã joga no fogo, nem Salomão se vestiu como os lírios, quanto mais vós, homens de pequena fé. Olha, quando Jesus fala homem de pequena fé, está uma afinetada no meu coração. Eu falo, Deus, eu não quero ser homem de pequena fé, né? Mas só que Ele está dizendo, por que tu está ansioso? Se tu está ansioso é porque tu não confia. Porque se a gente confia na palavra de Deus, a gente descansa. Quando a gente está, tipo, ansioso, estressado, preocupado, é porque você está crendo na sua força. Mas se você disser, Deus está cuidando de mim, vai dar tudo certo, a sua palavra diz que já deu tudo certo, você dorme em paz, irmão. Você dorme em paz. Pega essa palavra hoje para você. Isso é prosperidade. A paz que excede todo o entendimento. Quem confia, descansa. Quando eu quero ficar ansiosa por alguma coisa, eu me lembro, rapaz, estou querendo, achando que é na minha força que eu vou conseguir o negócio, né? Mas não é na nossa força. Nós temos a graça e o favor de Deus, nós somos prósperos, não é o nosso dinheiro. Porque ainda que você não tenha dinheiro na sua conta, se você tiver a favor e a graça de Deus, o dinheiro que você precisa vai chegar. O emprego que você precisa vai acontecer. Ainda que só tenha uma vaga no concurso, vai ser sua. Por causa da graça e do favor de Deus, irmão, sobre você. Vamos aprender um pouquinho lá com a rainha Esté. Quem se lembra de Esté? Uma mulher próspera. Foi levada lá para o palácio, virgens e bonitas. Então, não só tinha ela virgem e bonita, tinham milhares de virgens lindas e bonitas para o rei escolher. Ou não? E o que foi que fez aquele rei escolher Esté, irmão? Senão a graça e o favor de Deus sobre ela, para cumprir o propósito. O que fez Esté se sobressair às outras moças que também eram lindas e maravilhosas, inclusive usaram mais joia do que ela, para chamar a atenção do rei. Só que Esté não quis usar armas naturais. Ela preferiu ser guiada por Deus para impressionar aquele rei. E porque ela obedeceu a Deus, ela alcançou o coração dele. Você está entendendo isso? De que quando você ouvir a Deus, você vai prosperar? Se quiserdes me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o pão que o diabo amassou. Foi isso mesmo? Comereis o melhor dessa terra. Oh, glória a Deus. Se quiser, alguém quer aqui? Amém. Eu quero. Me ouvir. Você está ouvindo? Está ouvindo? Você está ouvindo? Agora não adianta só ouvir, sair por aquela porta ali e ficar dizendo que é pobre, que não consegue, que não pode. Deixar o diabo roubar essa palavra de você. Chegar em casa e ver a sua geladeira vazia e dizer, eu vi que eu sou próspero.
abre a sua boca. Se quiser me ouvir e me obedecer, coloque em prática. Eu creio, Deus, eu sou próximo. Vai chegar a comida na minha casa? Vai chegar. Vai acontecer. Você precisa declarar, concordar com aquilo que Deus diz sobre você. Olha, o Espírito Santo se movia lá sobre a face das águas quando a terra estava sem forma e vazia. Estava uma desgraça a terra, sem forma, sem vazia, sem nada. Deus não ficou falando, terra desgraçada, amaldiçoada, não sei o quê. Só que tem gente que fica falando assim da vida dele. Deus não falou o que ele estava vendo, Deus falou o que ele queria ver. E quando ele falou o que ele queria ver, o Espírito Santo fez acontecer. Então, quando você concordar com o que Deus diz ao seu respeito e você falar o que Deus falou, o Espírito Santo vai pegar ali em concordância e vai fazer acontecer. Porque o Espírito Santo só faz o que Deus disse, não é o que tu falou. Se Deus já liberou, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em mim e você, ele prescruta as profundezas de Deus, ele sabe o que passa no coração de Deus. E se você falar o que ele ouviu Deus falar sobre você, vai acontecer, porque o poder já foi liberado. Então, para de falar o que você está vendo, começa a falar o que Deus diz que você é. Eu posso, eu tenho, vai acontecer, vai chegar, eu não estou vendo, não estou sentindo. E fé é isso mesmo, fé nem vê, nem sente, nem toca. Ela crê antes de tocar, de ver, de sentir. O pastor Adriano falou aqui que eu fui lá no Japão. Glória a Deus, eu cheguei terça-feira do Japão. Mas deixa eu dizer, foi a segunda vez que eu fui no Japão. Mas a primeira vez que eu fui lá no Japão, quando eu comecei a crer que eu ia, porque eu já tinha uma palavra, eu já tinha um chamado, eu já tinha uma promessa, mas eu não tinha um dinheiro na conta. E Deus disse para mim, se você crer, você confessa que você vai, mesmo sem ter o dinheiro, porque o dinheiro vai chegar depois. Mas se você ficar esperando o dinheiro chegar primeiro para crer, não vai acontecer. E eu tive que chamar a existência pela fé. Não chamei a existência o dinheiro não, tá? Eu chamei a existência assim, obrigado, pai, eu vou no Japão, eu vou abençoar a igreja do Japão, eu vou ser bênção naquela nação, eu vou pisar nesses lugares, coloquei as fotos lá onde eu queria ir, eu vou estar nesse lugar, eu vou estar nessa cidade, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso, eu vou isso. Eu não conseguia, tipo, no primeiro momento que Deus falou, fale, eu não consegui simplesmente falar não, porque falar é fácil, mas falar com fé é outra história. Chamando a existência é outra história, você crendo com o coração e confessando com a boca é outra história. E eu tive que orar em línguas, me pegar com Deus ali, renovar minha mente e tudo para eu conseguir declarar com fé, irmão. E eu passei 1 ano declarando isso. 1 ano declarando. Para depois, 3 anos depois, se tornou realidade. Eu fui lá no Japão e eu fui nas cidades que eu falei que eu iria. E o dinheiro chegou e tudo que eu precisou chegou. Mas chegou porque eu decidi crer que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Eu não dependia do meu dinheiro, de quanto dinheiro eu tinha. Porque se você for milionário aqui, você for milionário, Deus vai te dar um propósito que vai exceder os teus milhões. Se você tiver 20 milhões na conta, Deus vai te dizer, eu quero um propósito para você de 200 milhões. Para você entender que não é o seu dinheiro, mas que é Deus que vai fazer acontecer e não você. Para o dinheiro não receber a glória de Deus, mas a glória ser dada àquele que de fato é devida, que é Deus. Quem me levou para o Japão, irmão, não foi meu dinheiro, porque eu não tinha dinheiro quando eu comecei a orar. Mas eu tinha Deus. Quem tem Deus tem tudo. E porque eu tinha Deus e porque eu obedeci, o dinheiro chegou para mim. Aí chegou os convites, chegaram as oportunidades, chegaram as conexões. Mas começou eu crendo, confessando, pegando junto com o Espírito Santo no meu quarto. Me vendo no Japão antes de estar lá. Quando eu cheguei lá no Japão, irmão, já tinha me visto lá. E eu não sabia nem o nome daqueles lugares. Não tem aquela... a faixa de pedestre bem famosa do Japão, né? Não sei se você sabe, fica lá em Tóquio. Só que eu não sabia nem o nome do lugar, né? Que é Shibuya. Hoje eu sei. Só que, tipo, quando eu fui lá, em Tóquio a primeira vez, e o pastor perguntou para mim, Ana, qual lugar que você quer conhecer de Tóquio? Eu falei, rapaz, me leva em qualquer lugar aí que tu sabe, porque, tipo, tudo que você me levar é novidade, né? E qualquer passeio para mim vai ser bênção de Deus. E ele me levou nesse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, era aqui que eu queria vir, porque era essa foto que tinha lá no meu quarto. Só que eu não sabia dizer o nome. Mas Deus sabia. E Deus me levou lá para realizar o desejo do meu coração. Então, irmão, você precisa entender que sonhos e propósitos que estão no seu coração,
não dependem da quantidade de dinheiro que você tem na sua conta hoje. Você precisa ter apenas fé, comunhão com o Senhor, o coração correto diante de Deus, como José teve diante de Deus, coração correto, fiel ao Senhor em todo o tempo, sendo generoso também. E Deus vai fazer acontecer. Sabe? Aí eu queria ir para o Japão. Aí Deus falou assim, para ir para o Japão, vai gastar um dinheirinho, né? Só a passagem é R$7.000. Como é que tu vai pagar uma passagem de R$7.000 para abençoar pessoas que não são o seu sangue? Se você não tem coragem de comprar o perfume predileto da sua mãe. E eu nem tinha parado para pensar nisso, né? E o Espírito Santo falou, você sabe qual é o perfume predileto da sua mãe? Eu sei. Ela vive falando, né? Aí ele falou assim, você percebeu que ela sempre falou que esse é o perfume predileto dela, mas ela nunca teve. E você sabe, você nunca comprou. E o perfume que a minha mãe gosta, mais ou menos assim, uns 260, depende da época lá, 260. Quase uns R$300, mais ou menos, o perfume, né? E aí o Espírito Santo falou, você não tem coragem de dar 260 para aquela que te carregou por 9 meses, para aquela que deixou de comprar roupa para você, para pagar um colégio bom para você, que trabalhou, fez isso e isso por você, que é teu sangue, aí você vai gastar R$10.000 para ir no Japão? Começa pela tua família. Quer ser próximo? Começa pela tua família, honrando a tua casa. E eu falei, rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus, estava perto do Dia das Mães, no Dia das Mães eu vou comprar aquele presente. Vou comprar esse perfume para ela. E eu fui comprar, cheguei na loja, e é o perfume mais caro, né, da loja lá. E quando eu falei para a moça, embrulha que é para presente. A mulher, falou assim, o quê? Para quem? Eu falei, não, é para minha mãe. Aí ela chamou as outras atendentes e falou, pessoal, ela está comprando esse perfume para a mãe dela. E eu, não estava entendendo nada. E o Espírito Santo me deu outra lição ali. As pessoas costumam comprar esse presente para elas, porque é caro. Mas para dar para outros, não. O que deveria ser comum está sendo extraordinário por causa da dureza do coração das pessoas. Mas a gente quer prosperar, só que a gente está sendo um lago. A gente nem dá e a gente não recebe. E Deus está dizendo, você precisa aprender a dar, você precisa ser generoso e amar os de casa, para você poder avançar e prosperar naquilo que Deus tem para você. Um simples perfume. Pode ser um simples jantar para a sua esposa, para o seu marido, um presente no dia do aniversário. Às vezes passa o aniversário e você não faz nada. Ele está querendo prosperar. Aí ganha hoje R$3.000, não dá R$300 de dízimo para Deus. Ah, Deus, mas quando se eu ganhasse 30 mil, eu te dava 3 mil. Mentira, você não daria. Porque R$300 para você é um tênis, uma calça jeans, uma blusa, você acha que está perdendo, porque você está com a mentalidade de rico. Mas se você entender que o seu dízimo e a sua oferta é uma semente, porque se você não semear a semente, o pastor Adriano falou aqui na hora de dízimos e ofertas, Deus dá pão para alimento, pão é para você comer, você pode comer, Deus não está tirando nada de você. Deus não quer tirar nada de nós, irmão, Deus nem precisa de dinheiro, não precisa de nada. Se você for generoso, amém. Se você não for, amém. Deus continua no trono, está tudo certo, não acontece nada com Deus, acontece contigo. Se você obedece, você prospera. Mas se você não obedece, você fica aí na sua. Até Jesus voltar, é assunto seu, decisão sua. Mas Deus dá pão para você comer. Pão é para alimento, você pode comer o pão. Mas a semente não é para você. O problema é que você está comendo a semente. E se você não plantar a semente na terra, ela nunca vai se tornar uma árvore, nunca vai dar frutos. Você precisa aprender a semear a semente para que a árvore cresça e gere frutos para você mesmo depois poder comer dos frutos também. Mas se você ficar comendo a semente, irmão, a árvore nunca vai nascer. Nunca vai nascer. Você precisa abrir a sua mão e semear a semente na terra, porque se você colocar ali a quantidade de sementes, o que você colhe é muito maior do que a quantidade de semente que você plantou. E aí como Deus faz, irmão, se você for fiel no dízimo e na oferta, Ele vai te honrar. Porque Ele vai fazer multiplicar. Porque Ele vai cumprir a palavra dEle. Ah, mas eu não dou dízimo, não dou oferta e prospero. Quer comer da migalha? Deus também é misericordioso. Ele manda o sol para bons e injustos. Sol e chuva. Mas existe uma mesa para você sentar, um banquete, para aqueles que são obedientes e fiéis.
Mas se você quer ficar comendo das migalhas, você nunca vai saber o que é provar da fidelidade e obediência a Deus. Aí você decide, Senhor, se eu ganhasse X reais de bônus na empresa, eu dar o dízimo. Dá o dízimo hoje daquele que você tem. Seja fiel a Deus. Não é o pastor Adriano, que ele nem fica perguntando se você está dando o dízimo e oferta, que eu tenho certeza que ele não faz isso. Ele nem sabe se tu dá ou não. Quem sabe é tu e Deus só. Tu só está prestando conta para Deus. E o teu galardão só vem de uma pessoa mesmo, que não é do pastor Adriano, é de Deus também. Irmão, eu te falo uma coisa. Eu sou dizimista fiel para a glória de Deus. E sou ofertante fiel. E eu sei que a minha prosperidade está vinculada também a honrar a Deus em primeiro lugar. Porque eu só dei o perfume para minha mãe porque Deus tratou com o meu coração. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho vai nos confrontar a mudar. Como está te confrontando a mudar agora, nas suas atitudes. Porque se você quer que outros sejam generosos com você, você vai ter que ser generoso com eles. E ali foi só um início de algo de Deus tratando na minha vida sobre prosperidade. E aí vai outras coisas, que não, senão não vai dar tempo aqui. Quanto tempo ainda tem, pastor? 10? É 10? Ok. Então, assim, irmãos, nós precisamos ser generosos, porque a alma generosa vai prosperar, tá? A outra coisa também, em 3 João 2, né, diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, Jesus ele nos libertou da maldição da lei. A maldição da lei que entrou por causa do pecado. E a maldição da lei tinha doenças e enfermidades e tinha inclusive também miséria e a morte espiritual. São as 3 coisas da maldição da lei. Você vai aprender lá no Remo também, se não aprendeu, vai aprender lá. Eu vou ficar explicando tudo isso. Mas são as 3 coisas da maldição da lei. É isso, miséria, pobreza, está lá por causa do pecado. Entrou o pecado, junto com o pecado, vem aí o egoísmo, vem aí a avareza, né? Vem aí todas as coisas que não são de Deus, que são da carne, né? E um egoísta, um invejoso, um avarento, ele é essa pessoa que quer enriquecer só juntando. Mas ele nunca se torna próspero, irmão, ele pode até enriquecer, mas ele não se torna próspero diante de Deus. Nem rico diante de Deus. E eu quero a riqueza que vem de Deus, amém? Você também. Eu quero ter uma riqueza que eu possa chegar à noite em casa e dormir em paz, de que eu não roubei de ninguém, de que eu não precisei fazer nada de errado para isso, de que a gente não precisa vender. Deus não precisa das artimanhas do diabo para nos fazer prosperar. A Bíblia diz que na mão direita Deus tem vida longa e sabedoria para nós. E na sua mão esquerda, riqueza e honra. E a gente até canta aquela música, né? Riqueza e honra, riqueza e glória vem de ti, né? Esquece a música. Tu domina sobre todos. Aí, riqueza. Eu não lembrei muito aqui, mas riqueza e honra vem do Senhor. Então há uma riqueza que vem de Deus. E é essa riqueza que Ele tem para nós, os seus filhos. Amém? Então Deus é a nossa fonte de riqueza. E Ele deseja que a gente... Ele já nos libertou. Jesus Cristo, né? Vamos lá, em Gálatas 3,13. A maldição da lei, como a gente falou aqui. A maldição da lei era morte espiritual, enfermidade, doenças, pobreza e miséria. O oposto disso é o quê? Vida. A vida abundante que Jesus hoje dá, a vida eterna, não foi o que Ele te deu? Aquele que está no Filho já tem a vida eterna. Não vamos viver mais separados de Deus. Saúde, porque fazia doenças, enfermidades. Deus nos deu saúde, amém? E no lugar de miséria e pobreza, Deus nos deu o quê? Prosperidade. Amém? Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Ele já nos libertou da maldição da lei. A gente não precisa mais ser pobre, miserável, ficar aí vivendo uma vida... se ser pobre é bom, irmão, então por que as igrejas vão lá levar comida para os pobres?
Porque se essa é a vontade de Deus, vamos deixar ele sendo pobre. Ou não é? Pelo menos eu, quando vejo ou sem roupa, ou numa condição que não é próspera, eu não fico feliz. E olha, eu não sou perfeita. E olha que eu não amo aquela pessoa como Jesus ama. E olha que eu não morri por ela. E talvez nem morresse, se eu soubesse o que ela fez. Mas Jesus morreu por ela, Jesus ama ela. Muito mais Jesus não se agrada de ver ela naquela situação. Se eu, um ser humano cheio de defeito, muitas vezes olho e até choro, imagina o coração de Deus por elas. Quando sabendo que o Filho dele já pagou o preço por elas, para que elas não vivam naquela situação. Você acha que é vontade de Deus que as pessoas fiquem catando no lixo comida? Não, irmão. É. Então, Jesus ele já pagou o preço, tá? E agora, para finalizar aqui, porque senão a gente tem muitas coisas, mas eu vou finalizar aqui. Outros motivos você primeiro entender, você já entendeu nessa noite que você já foi liberado para prosperar, já é vontade de Deus para você prosperar, Deus quer isso para você, amém? Você já entendeu, Jesus já pagou o preço, você não precisa mais viver debaixo de maldição, amém? Mas existem outras coisas também, às vezes não é só o pecado que traz miséria e pobreza, às vezes é falta de sabedoria. Você ganha 3 mil, mas gasta 6 mil por mês, vive lá endividado no cheque especial, fazendo dívida, se tornando escravo do banco. Deus já te libertou, então por que tu vai ficar se tornando escravo de banco? O objetivo do banco é te endividar, sabia disso? Porque quem dá dinheiro para o banco? Os endividados que pagam juros. Tipo, eu, glória a Deus, não sou endividado, aleluia, em nome de Jesus, sou próspera, eu não dou um centavo de juros para o banco. Mas quem está lá pagando juros, é que está dando dinheiro para o banco. Uma dívida que era R$400 se torna 5 mil, em poucos meses. E o banco está lá, opa, esse aqui que eu gosto, desses aqui que eu gosto. E sabe, quem tem mente próspera, que não entra nessas coisas, tipo, a gente pode até entrar num empréstimo, vamos dizer assim, um financiamento de uma casa, um negócio maior, né? Ok. Mas, tipo, tem gente que faz empréstimo por nada está fazendo empréstimo, parece que virou, assim, precisa de um empréstimo, pelo amor de Deus. A Bíblia fala sobre isso também, que a gente não deve se tornar, se a gente pegar emprestado de alguém, a gente se torna escravo dele, então é melhor a gente não pegar. Só se você realmente precisar. E quita logo. Quita antes para pagar menos juros. E se livrar da dívida. E usa a sua boca para declarar contas quitadas que você está falando aqui. Né? Quando meu pai faleceu, ficou eu, minha mãe e meu irmão. Ficaram algumas dívidas também. E o Espírito Santo estava começando a tratar comigo sobre toda essa questão da prosperidade da Bíblia. E contas que era tipo 5 mil se tornou 20 mil. Era muito juros. E o Espírito Santo falou, vai lá e negocia. E eu cheguei para uma conta que tinha, lá na gerente, falei, essa conta que é 20 mil aqui, eu quero pagar hoje, eu tenho 5 mil reais. Estou falando de uma jovem que tinha 20 anos naquela época, eu acho que eu tenho uns 20 anos. Cheguei ali, na força de Deus mesmo, pela unção do poder do Espírito Santo, cheguei no banco e falei, eu vim pagar aquela conta, eu tenho 5 mil. E a gerente falou, eu não vou dar essa proposta não. O banco não vai aceitar essa proposta, de 20 mil vai pagar 5 mil, que história é essa? Não sei o quê. Eu falei, então, eu quero que você envie a minha proposta de que eu vim hoje aqui pagar com 5 mil reais e me livrar dessa dívida, né? A dívida que tinha ficado lá depois do falecimento também do meu pai, né? E aí a gerente não queria mandar, mas ela mandou. E ela falou, eu vou mandar, mas também eles não vão aceitar. Chegou a resposta e foi qual? Aceito. Fui lá no caixa, paguei os 5 mil reais e me livrei daquela dívida de 20 mil. Favor e graça. Tem um casal lá na nossa igreja que vocês conhecem, Vona e Carlos, que já deram testemunho, inclusive, vou dar aqui porque eles já deram publicamente lá na nossa igreja. Tem uma dívida de 120 mil. E Carlos começou a orar, e se juntaram os dois e declararam que eles iam quitar com um valor menor, iam conseguir negociar. E o Banco do Brasil falou, a gente não negocia com pessoa física, só com pessoa jurídica. Não vamos negociar com vocês. E Carlos continuou orando pela fé, meu irmão. E alguém ligou e negociou de 120, pagaram só 20 mil.
Se você não viver pela fé e ficar vivendo pelo que o mundo diz, pelo que a TV diz, pelo que o povo diz de você, aí você vai deixar de ser próspero. Você vai ficar vivendo aí na riqueza do mundo normal. Mas se você tiver fé, você vai declarar e vai acontecer. Você vai pagar as contas. E você vai se livrar das dívidas, dos juros, das coisas. Mas começa a declarar aquilo que você é em Deus. Eu sou próspero, eu sou inteligente. Sabedoria para administrar minhas coisas. Fiel no dízimo, fiel na oferta. Honrar o Senhor e Deus vai te honrar. Amém? Então eu creio que vocês foram grandemente abençoados com isso. E que essa palavra não vai ser roubada quando vocês saírem daquela porta. Vocês vão passar por aquela porta ali e vão... O sonho que vocês têm no coração de vocês... Não sei, talvez alguém aqui queira fazer medicina. Por exemplo, medicina é caro, né? Mas Deus pode pagar esse curso para você. Se vai ser uma bolsa, uma porta que Ele vai abrir, o que Ele vai fazer, é com Ele. Você só precisa crer e entender, eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você vai provar do melhor de Deus, irmão. E você vai vir aqui na igreja ainda testemunhar e contar, rapaz, aconteceu isso na minha vida. Mas você precisa crer com o coração e confessar com a boca, entender que Jesus já pagou o preço para você prosperar, para você avançar, para você dar certo. Deus não quer você triste. Deus não quer você sendo escravo, se acabando no emprego. Crer para empregos melhores. Você estava declarando aqui na hora dos melhores, irmão. Se não existir a empresa, Deus cria a empresa. Ele te dá até a ideia para você ser o dono da empresa, se for o caso. Alguém te chama para ser um sócio. Irmão, Deus é infinito. Ele faz. Só creia. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, pastor Adriano, pelo convite. E também queria deixar aqui, não podia esquecer, o abraço do pastor Luiz e da missionária Lídia, né, que por sinal é minha mãe. Então, eles mandaram um abraço aí para vocês. E eu também gostaria de compartilhar com a igreja que esse ano eu vou estar fazendo também a escola de missões em Campina Grande. Então, terça-feira, agora eu já vou estar viajando para o Nordeste, né? Para poder me adaptar a esse novo tempo do Senhor. Então, eu gostaria de agradecer também a todos que oraram por mim enquanto eu estava no Japão. Essa missionária trabalhou muito, né? Eu passei um pouquinho ali, mas trabalhei muito mais que passei, tá? Mas foi uma bênção lá, glória a Deus. Só no culto dos jovens que... Para o Japão, a igreja não é tão grande assim, tá? A igreja, às vezes, é 15 pessoas, já é uma igreja grande, ok? Mas, no culto dos jovens que eu estava ministrando, a mãe e os seus 2 filhos aceitaram Jesus. Então, tudo, se você orou por mim, se você contribuiu, se você fez alguma coisa para me ajudar, essas vidas também estão na sua conta lá no céu, tá bom? Amém, queridos. Queria só fazer uma recomendação para vocês. Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. Se você quiser saber um pouco mais sobre tudo que foi ministrado hoje, avance. Quantos aqui gostam de ler, irmãos? Amém. Quantos aqui são fãs de leitura? Amém. Glória a Deus. Para os que não são fãs, eu vou dizer para você, lembra quando os nossos filhos precisam do remédio e ele não quer tomar, porque não gosta? Você diz, toma, tem que tomar. Então, é essa a visão para você. Amém. Toma que você tem que tomar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dar um anúncio, eu quero só me apegar a uma palavra que a Ana Lídia falou, que me chamou muita atenção. Ela disse que o que era para ser normal virou extraordinário. Né? Você percebe hoje que se você acha um telefone e você telefona para o proprietário, para alguém da família para devolver, ele lhe agradece como se fosse algo sobrenatural. Não, é a tua obrigação entregar mesmo. Você acha lá uma carteira e você corre atrás do dono, a carteira tem lá 5 mil reais, aí você diz, olha, tem 5 mil reais aqui na sua carteira, eu quero te devolver. O dono fica maravilhado porque ele entende isso sobrenaturalmente. Mas era para ser normal, amém, irmãos? Agora eu quero falar algo para você que está no meu coração e nós já vamos fechar. Está no meu coração já tem um tempo da gente estar fazendo um momento aqui diferenciado, mas que era para ser normal. Nós vamos promover um culto voltado para a generosidade. E o título do culto é o culto da generosidade. Amém, irmãos? Então está no meu coração já tem um tempo, acho que eu já até anunciei aqui, eu ainda não tinha data, mas hoje Deus me deu a data. Eu vou estar viajando em março, no dia 20 de março, estou viajando com minha família, nós vamos estar na conferência de pastores em Campina Grande, e aí nós voltamos no dia 23, 24, no dia 24 voltamos, então no dia 30 de março nós teremos o culto da generosidade, que está ligado à prosperidade. Pastor, como vai ser esse culto da generosidade? Já vou preparar você, eu não quero vir para o culto sozinho, amém, irmãos?
Eu quero que você esteja aqui. Nesse culto da generosidade, você vai trazer uma oferta especial para o Senhor e você vai trazer algo para dar. Nossa, que empolgação. Você vai trazer um carro, você vai trazer um iPhone, tá bom? Você vai trazer um televisor de 60 polegadas, você vai trazer um relógio, fala não, uma marca, um Rolex de 15 mil reais. Pastor, mas eu não tenho essas coisas. Você vai trazer uma xícara de chá, você vai trazer uma camiseta. Traga alguma coisa. Amém, irmãos? Para você dar a alguém que você vai ser guiado para dar na hora do culto. Se você já tiver essa pessoa antes no seu coração que você queira dar, poxa, eu quero dar para a irmã Michele Fala aí, Michele. Esqueci o nome. Não, o negócio estava aí fora agora há pouco. Um carrão, como é que é o nome? HRV, né? Se você quer dar um HRV para a Michele, aí você já traz, já põe até no nome dela, já fica mais fácil. Já adianta tudo isso aí, amém, irmãos? Também, se você vier para esse dia e você não ganhar nada, não fique chateado, você está vindo para dar. Você não está vindo para ganhar. Você está comigo, irmãos? De repente, todo mundo é guiado para entregar só para a Michele. E aí, oh, meu Deus do céu. E aí ninguém mais ganhou nada. A Michele sai daqui com 8 iPhone, 3 carros zero e 40 Rolex. E você saiu sem nada. Não fique chateado, porque você veio aqui para dar. Amém? Dia 30 de março, prepara o seu coração para isso. E eu quero te ver aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus, fica de pé. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém que está aqui pela primeira vez, você